O que é isso, afinal? Gritou um dos idosos, apoiado em sua bengala, apertando um celular com as mãos trêmulas no saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O local ficou em silêncio por um instante e todos os olhares se fixaram nele. 18 idosos, com um patrimônio médio de 500 milhões de reais, a nata da elite de Moscou, haviam forçado uma viagem ao Brasil, ignorando a forte oposição de suas famílias. Apenas 5 minutos depois de pisarem em solo brasileiro, um país tropical e, segundo lhes disseram, perigoso, por que o aeroporto foi tomado por uma atmosfera de alvoroço? E por que eles tiveram que ligar de emergência para suas famílias na Rússia logo após a chegada? Este é o registro chocante e comovente de 18 idosos que viveram suas vidas em um mundo isolado e que tiveram sua visão de mundo virada de cabeça para baixo pela magia do cotidiano brasileiro. A verdade sobre o tumulto no aeroporto que chamou a atenção do mundo será revelada agora. A elite russa em caos, em Guarulhos. O mundo se surpreende com a reação em 5 minutos. Pessoal, a alta sociedade de Moscou está em polvorosa agora. Vovô, esse lugar é perigoso. Os netos tentaram em vão impedi-los. 18 idosos, alguns dos mais ricos da Rússia, decidiram de repente ir ao Brasil. Patrimônio médio de mais de 500 milhões, idade média de 75 anos, eles eram pessoas que nunca haviam saído de Moscou em toda a sua vida. As famílias se opuseram veementemente. Por que ir a um país tão longe, nos trópicos, cheio de perigos? No entanto, a determinação deles era inabalável. E então, o saguão de desembarque do aeroporto de Guarulhos. Os 18 idosos pararam de uma vez, ficaram sem palavras diante da cena à sua frente. Meu Deus, o que é isso? Depois de um tempo, eles pegaram seus celulares, começaram a fazer chamadas de emergência para as famílias na Rússia. Filho, tô vendo uma cena inacreditável agora. Vou tirar fotos e te enviar. Se você não vir, não vai acreditar. O que aconteceu, afinal? Vamos ouvir agora o que aconteceu durante aquela semana surpreendente registrada pela especialista em viagens russa, Tatiana. Antes de começar, se você se inscrever no canal e deixar um like, isso nos dará uma grande força para apresentar mais histórias maravilhosas do Brasil. Olá, sou Tatiana Petrova, especialista em viagens de luxo em Moscou há 20 anos. Recentemente, tive a experiência mais inesquecível da minha vida, uma viagem especial levando 18 idosos ultra ricos russos ao Brasil. A idade média era de 75 anos e a maioria nunca tinha saído de Moscou. Desde antes da partida, as preocupações não cessavam. Lembro-me de estar constantemente ansiosa. A longa viagem de avião não faria mal a eles? Eles conseguiriam se adaptar à cultura latina desconhecida? No entanto, minhas preocupações estavam completamente erradas. Chegamos a Guarulhos à 1h da manhã. Ao descer do avião e caminhar pelo corredor em direção à imigração, um senhor de 78 anos parou de repente. Ele olhou em volta com os olhos arregalados. O aeroporto inteiro estava brilhando. Apesar de ser de madrugada, todas as instalações estavam funcionando perfeitamente. Em Moscou, a maioria das lojas fecha após as 23 horas e quase não se vêem funcionários. A limpeza só começa na manhã seguinte. Guarulhos, porém, era diferente. A cada 10 metros havia um funcionário sorrindo, pronto para orientar, e a equipe de limpeza limpava imediatamente o chão por onde os passageiros passavam. O piso estava brilhando como um espelho. O momento mais surpreendente foi ao passar em frente aos banheiros. Vi a equipe de limpeza na entrada do banheiro cumprimentando com um sorriso caloroso e atencioso cada passageiro que passava. Por um momento, duvidei do que via. Era uma cena inimaginável na Rússia. Um dos membros do grupo sussurrou para mim: não entendo por que um funcionário da limpeza de aeroporto seria tão atencioso ao cumprimentar. Eu também não tinha palavras para responder. Aguardando a imigração, veio uma surpresa ainda maior. Apesar de sermos um grupo grande e inesperado de estrangeiros, a postura dos funcionários do aeroporto era impecável. Pelo contrário, um intérprete de russo foi mobilizado instantaneamente. Essa pessoa, considerando a idade dos idosos, explicou toda a situação devagar e com muita cortesia. Detalharam a orientação para o hotel
e a programação do dia seguinte, perguntando várias vezes se havia algum inconveniente. Em 20 anos de trabalho em turismo, nunca havia experimentado um nível de serviço tão elevado. Mais um suspiro de admiração veio em frente ao sistema de imigração automática. Se um idoso hesitasse diante da máquina, um funcionário se aproximava imediatamente e o ajudava gentilmente. A tela exibia idiomas de vários países, incluindo o russo. Um senhor, que era ex-engenheiro, me disse depois de usar o sistema automático: o sistema é intuitivo e fácil de usar, mesmo para estrangeiros. Em Moscou, ainda está em fase de teste, mas no Brasil já é totalmente cotidiano. O mesmo ocorreu ao irmos para a esteira de bagagens. Uma tela gigante mostrava a localização das malas em tempo real. Na Rússia, muitas vezes levamos 1 hora só para encontrar a bagagem, mas aqui tudo foi preciso e rápido. A esteira rolava suavemente, sem fazer barulho, e cada mala tinha um sistema de rastreamento, o que tornava a possibilidade de perda quase nula. Um dos idosos, que trabalhou na indústria manufatureira, ficou impressionado com a eficiência desse sistema. Enquanto esperávamos o ônibus executivo que nos levaria do aeroporto a São Paulo, a expressão dos idosos começou a mudar visivelmente. A tensão de estar em um país desconhecido se dissipou, transformando-se em olhares cheios de curiosidade. A chegada do ônibus também foi uma surpresa. O interior era limpo e os assentos confortáveis. O motorista, percebendo que éramos estrangeiros, nos deu as boas-vindas em inglês. Ele nos explicou que a viagem até a cidade levaria cerca de 1 hora e nos pediu para afivelarmos os cintos de segurança. Quando o ônibus partiu, a paisagem se desenrolou pela janela. Apesar de ser de madrugada, as estradas estavam bem iluminadas e os carros se moviam de forma ordenada. A noite em Moscou é escura e perigosa, mas aqui era completamente diferente. Ao entrar em São Paulo, o que mais surpreendeu o grupo foi a padaria, 24 horas. Eram 2 horas da manhã e as luzes estavam acesas e as pessoas entravam e saíam naturalmente. Em Moscou, a maioria das lojas fecha depois das 22 horas. Uma cena ainda mais chocante foi a de mulheres jovens voltando para casa sozinhas. Depois da 1 hora da manhã, mulheres caminhavam sozinhas na rua, sem qualquer sinal de medo. Era uma cena que jamais poderia imaginar na Rússia. Uma das senhoras do grupo olhou pela janela e comentou: um país onde uma mulher pode andar sozinha à noite. Isso sim é um verdadeiro país desenvolvido e seguro. Os outros concordaram profundamente. À medida que se aproximavam do centro da cidade, arranha-céus surgiam à vista. A vista noturna da ponte sobre o rio Tietê era de tirar o fôlego, tão linda, mais grandiosa e moderna do que qualquer cidade europeia. Chegamos ao hotel às 2h30 da manhã. Para minha surpresa, a área ao redor do hotel ainda estava vibrante. Vimos restaurantes 24 horas e clientes na padaria. Durante o check-in, experimentamos a última surpresa. O funcionário da recepção, considerando a idade dos idosos, designou quartos em um andar tranquilo. Ele explicou detalhadamente o horário do café da manhã no dia seguinte e as instalações ao redor. No elevador para os quartos, um dos senhores me disse: o Brasil é completamente diferente do que pensávamos. Os outros concordaram. Disseram que, embora tivessem ido apenas do aeroporto ao hotel, já haviam experimentado um mundo totalmente diferente da Rússia. Naquela noite, eu não consegui dormir. Estava ansiosa pelos acontecimentos que iríamos vivenciar juntos nos próximos dias. Naquele momento, eu mal podia imaginar que tipo de surpresas o país, o Brasil, nos reservava. Na manhã seguinte, ou melhor, algumas horas depois, por volta das 6 horas, ouvi vozes agitadas no corredor. 7 dos idosos, que não conseguiram dormir por causa do jet lag, haviam acordado. Disseram que estavam com fome. Fiquei perplexa, pois pensei que não seria fácil encontrar um lugar aberto para comer a essa hora. Em Moscou, é realmente difícil achar um estabelecimento aberto antes das 8 horas. Ao perguntar na recepção do hotel, o funcionário respondeu com um sorriso: há uma padaria 24 horas no prédio ao lado. Fiquei surpresa que fosse possível fazer uma refeição tão cedo. Fui com os 7 idosos até a padaria. A rua já estava movimentada. Havia funcionários de escritório indo para o trabalho,
moradores fazendo jogging e pessoas saindo da loja de conveniência. O amanhecer em Moscou é silencioso, mas em São Paulo o dia já havia começado. Ao abrir a porta da padaria, sentimos um ar acolhedor. Alguns clientes já estavam comendo. Vimos um homem de meia idade lendo o jornal enquanto comia sozinho e uma jovem trabalhando em seu laptop. Um senhor que era economista arregalou os olhos ao ver o menu. Os preços eram incrivelmente baixos. Um pão de queijo custava cerca de R. In here, how reading making do. Wine do Saturdays, wanting I be is saw. I want to do, I want to do, I want to do. Go be prize endeavoring. One being be on Hamanzam. I this without maybe in this skurka. You we come and act this here and act do. Armacerales. When I say I crossed come me. I have materidas napiesen. Wouldn't be I love in minutes great today and NSB wow is the visioning I have the saxophone in 4- where 1 me the sense of friends 4 eu uma coxinha cerca de R pá. Era um preço inacreditavelmente baixo se convertido para o custo de vida russo. A atendente não demonstrou estranhamento ao ver a nós, estrangeiros. Explicou o cardápio em inglês e recomendou pratos fáceis de comer para os idosos. Disse que era possível preparar lanches com temperos suaves para aqueles que não gostavam de pimenta. A velocidade com que a comida chegou também foi impressionante. Em 5 minutos, todos os pratos estavam na mesa. Pão de queijo, misto quente, sucos frescos e salgados variados. Os idosos, curiosos e um pouco apreensivos, experimentaram a culinária brasileira pela primeira vez. O mais impressionante foi o pão de queijo. Um senhor hesitante deu uma mordida e sua expressão se iluminou. O sabor era profundo, embora a aparência fosse simples. Por dentro, o queijo era rico e a textura perfeita. Ele devorou o pão de queijo em um instante. Disse que em Moscou seria impossível comer algo tão delicioso por aquele preço. Os outros concordaram várias vezes, concentrando-se na refeição. Ao terminar e ir pagar, ficamos surpresos novamente. 7 pessoas comeram fartamente e o total não chegou a R, 150. A atendente deu o troco exato, incluindo as moedas, e disse: voltem sempre. Ela perguntou se a comida brasileira tinha agradado e sugeriu outros itens do cardápio. Essa gentileza era rara de se encontrar em Moscou, onde os atendentes costumam ser rudes e o serviço lento. Ao sair da padaria, os idosos continuavam a se maravilhar. Disseram que a comida era deliciosa, o preço era baixo e o serviço excelente. No caminho de volta ao hotel, pararam em uma loja de conveniência, pois alguém queria comprar doces. Ao entrar na loja, outra surpresa os esperava. Apesar de ser uma loja de bairro, o interior era limpo como um shopping e os produtos estavam dispostos de forma organizada. O mais surpreendente era a variedade de serviços disponíveis na loja. Não apenas vendiam produtos, mas também era possível enviar encomendas, pagar contas de serviços públicos e até realizar algumas transações bancárias. Enquanto na Rússia as mercearias vendem apenas alimentos básicos, a loja de conveniência brasileira era como um pequeno centro de serviços. Os idosos escolheram doces de que gostavam. Olhavam curiosamente para as balas e bebidas brasileiras. O guaraná e o doce de leite fizeram sucesso. No caixa, mais um suspiro de admiração. A velocidade do cálculo era muito rápida e a atendente era gentil. Não fizeram cara feia por sermos estrangeiros. Pelo contrário, cumprimentaram em inglês e deram as boas-vindas ao Brasil. Ao sair da loja, um senhor comentou: o Brasil é um país conveniente 24 horas por dia. Ele ficou surpreso que as necessidades pudessem ser resolvidas a qualquer momento. No caminho de volta, a limpeza da cidade também era impressionante. Não havia lixo e estava tudo limpo. Vimos pessoas limpando desde cedo.
A cidade inteira parecia funcionar como um organismo único. Em Moscou, apenas os pontos turísticos são limpos e as áreas residenciais costumam ser sujas. Mas São Paulo era diferente. Ao chegarmos ao lobby do hotel, os outros idosos também haviam acordado. Perguntaram onde tínhamos ido. Ao ouvir sobre a refeição matinal na padaria, todos ficaram com inveja. Disseram para levá-los da próxima vez. A experiência do pão de queijo naquela manhã deixou uma forte primeira impressão do Brasil em todo o grupo. Por volta das 9 horas, começamos o passeio propriamente dito em São Paulo. O primeiro destino era um grande parque, recomendado pela equipe do hotel como o lugar onde melhor se via o cotidiano dos cidadãos. Usar o metrô também foi uma nova experiência para os idosos, pois a maioria havia usado apenas carros em toda a vida. Ao entrar na estação de metrô, o grupo se espantou com a limpeza do interior. O chão estava polido e não havia um arranhão sequer nas paredes. Era totalmente diferente da sensação escura e antiga do metrô de Moscou. Descemos a escada rolante em direção à plataforma. As instalações subterrâneas estavam perfeitamente equipadas. O sistema de ventilação era bom e não parecia que estávamos no subsolo. Ao chegarmos à plataforma não havia muita gente, pois o horário de pico já havia passado. No entanto, a forma como as pessoas se comportavam era impressionante. Todos esperavam na fila de forma ordenada. Seguiam as marcações no chão para se alinhar em duas filas. Os idosos ficaram admirados ao ver o painel eletrônico. Ele mostrava exatamente quantos minutos faltavam para o próximo trem. A precisão era de unidade de minuto. Um senhor que era ex-engenheiro ferroviário checou no relógio. O trem chegou exatamente no horário. Quando o metrô chegou, o comportamento das pessoas foi ainda mais impressionante. Ao abrir a porta, todos se afastaram para os lados, permitindo a saída dos passageiros primeiro. Depois que todos saíram, entraram no trem, mantendo a ordem. Não houve empurrões ou brigas. Era uma cena inédita no metrô de Moscou. O interior do trem também era surpreendente. Estava muito limpo. Não havia grafite nos assentos e o chão estava impecável. Os corrimãos brilhavam. O ar-condicionado funcionava bem, era fresco e havia pouco barulho, o que facilitava a conversa. Um senhor olhou pela janela, surpreso. É possível usar a internet até dentro do metrô? Isso era inimaginável na Rússia. Os idosos pegaram seus smartphones e começaram a enviar fotos em tempo real para as famílias na Rússia. A cada estação, o alto-falante anunciava o nome. O anúncio era feito em português, inglês, espanhol e outras línguas. Um sistema que considerava os estrangeiros. Algumas estações depois, uma mulher grávida entrou no trem. O momento mais chocante foi então. Quase simultaneamente, 3 jovens que pareciam ter uns 20 e poucos anos se levantaram e ofereceram seus lugares. Eles até fizeram um gesto de sente-se primeiro, por favor, um para o outro. A gestante agradeceu e se sentou em um dos lugares. Os outros 2 jovens optaram por continuar em pé. Ao ver essa cena, o senhor de 78 anos ficou com os olhos marejados. Ele disse que isso jamais aconteceria na Rússia. Pelo contrário, as pessoas até brigariam por um assento. Ele pôde sentir o quão profunda era a consideração dos jovens brasileiros. A atmosfera dentro do trem também era especial. As pessoas que conversavam, sussurravam e a maioria olhava silenciosamente para o smartphone ou lia livros. Não se via ninguém falando alto ao telefone ou comendo. No metrô de Moscou, é comum ver pessoas gritando ao telefone ou comendo, mas em São Paulo era diferente. A etiqueta em locais públicos era natural. Ao chegarmos à estação de destino, todos no grupo ficaram maravilhados. Disseram que o metrô não era apenas um meio de transporte, mas um espaço que demonstrava a consciência cívica. Disseram que apenas uma viagem de metrô foi suficiente para conhecer o nível da sociedade brasileira. Ao sair para a superfície, todos soltaram um grito de admiração diante da vista do rio à frente. O rio largo, os parques nas 2 margens e os arranha-céus distantes formavam uma paisagem magnífica. Ao entrar no parque, uma cena ainda mais surpreendente se abriu. Muitos cidadãos estavam se exercitando. Havia pessoas correndo, andando de bicicleta e fazendo alongamento. Era estranho ver tanta gente se exercitando em uma manhã de dia de semana.
O mais impressionante eram os equipamentos de ginástica públicos. Havia aparelhos instalados ao longo da margem do rio, onde os cidadãos se exercitavam. Os idosos ficaram surpresos ao ver uma placa que indicava que todos podiam ser usados gratuitamente. Na Rússia, é preciso pagar para ir a uma academia para se exercitar, mas aqui era de graça. O conceito de instalações públicas era completamente diferente. Um senhor usou um dos equipamentos. Ele disse que era um homem de 72 anos que se exercitava ali todas as manhãs pela saúde. Um dos membros do nosso grupo se encorajou e tentou conversar com ele por meio de gestos. O inglês não funcionou muito bem, mas conseguiram se comunicar com sorrisos calorosos e atitude amigável. Pudemos sentir a gentileza dos brasileiros para com os estrangeiros. Caminhando pela ciclovia, descobrimos outra cultura, o sistema de bicicletas compartilhadas. Bike Sampa. Disseram que era fácil alugar com um smartphone. Sistemas semelhantes existem na Rússia, mas a escala é muito menor. O sistema de São Paulo parecia realmente conveniente, com estações por toda parte. A cidade inteira parecia ser projetada para a conveniência dos cidadãos. Sentamos em um banco do parque para descansar um pouco. Olhando em volta, havia muitas famílias. Vimos pais andando de bicicleta com os filhos e mães, passeando com carrinhos de bebê. Era uma cena de cotidiano pacífico. Algo particularmente impressionante eram as pessoas passeando com seus cachorros. Todos usavam guia e carregavam sacos de higiene. Vimos um homem recolhendo as fezes do cachorro. Ele colocava no saco e levava consigo naturalmente. Um senhor que era ex-funcionário público ficou admirado. Ele disse que a consciência cívica era realmente elevada. As lixeiras espalhadas pelo parque também eram especiais. A separação do lixo era sistemática. Plástico, latas e lixo orgânico eram claramente separados e os cidadãos seguiam as regras à risca. Na Rússia, o conceito de separação ainda não está estabelecido, mas no Brasil já fazia parte do dia a dia. Percebeu-se um alto nível de consciência ambiental. Chegou a hora do almoço. Havia uma padaria e pequenos cafés perto do parque. Os idosos compraram marmitas quentinhas na padaria e se sentaram na beira do rio para comer. Ninguém jogou lixo no chão. Todos recolheram o lixo e o jogaram na lixeira. Uma senhora comentou: um parque tão grande e não tem um pedaço de lixo. Ela disse que na Rússia os parques ficavam cheios de lixo nos fins de semana. Mas este parque era diferente. Os próprios cidadãos o mantinham limpo. Quase não se viam funcionários de manutenção do parque, mas ele estava perfeitamente limpo. Vimos também uma senhora de 70 e poucos anos correndo sozinha. Era algo inimaginável na Rússia. O simples fato de um idoso se exercitar sozinho em um parque era uma surpresa. Era a prova de que era seguro. À tarde, deixamos o parque. Os idosos disseram que não esqueceriam a cena que viram: segurança, limpeza e uma cultura em que todos se respeitam. Isso foi o que mais lhes impressionou. Naquela noite, ocorreu um imprevisto. Um dos membros do grupo, um senhor de 74 anos, disse de repente que estava com dor no peito. Como ele tinha histórico de hipertensão, fiquei alarmada. Pedi ajuda imediatamente à recepção do hotel e o funcionário nos orientou sobre o hospital geral mais próximo. Enquanto íamos de táxi para o hospital, minha preocupação aumentava. Eu estava ansiosa se um estrangeiro conseguiria ser bem tratado em um hospital brasileiro. No momento em que chegamos ao pronto-socorro do hospital, essa preocupação desapareceu. A enfermeira da recepção avaliou a situação em inglês fluente e, surpreendentemente, um intérprete de russo foi mobilizado imediatamente. Em um hospital de Moscou, seria preciso agendar com pelo menos um dia de antecedência para ter um serviço de intérprete de língua estrangeira, mas aqui foi resolvido na hora. O sistema para pacientes internacionais estava perfeitamente estabelecido. O processo de admissão também foi surpreendente. O registro das informações do paciente, a verificação do seguro e o encaminhamento para a consulta foram concluídos em apenas 10 minutos. Em Moscou, a verificação dos documentos de seguro levaria pelo menos 1 hora. Enquanto esperávamos na sala de espera, olhei em volta. Apesar de ser um pronto-socorro, as instalações eram tão confortáveis quanto o lobby de um hotel. Cadeiras limpas, iluminação clara
e uma atmosfera tranquila aliviavam a ansiedade dos pacientes. Era totalmente diferente da atmosfera lotada e barulhenta do pronto-socorro de Moscou. O sistema de purificação do ar e o controle adequado da temperatura permitiam que os pacientes esperassem confortavelmente. Em menos de 30 minutos, chegou a vez da consulta, graças ao sistema organizado que prioriza os casos de emergência. Em Moscou, é comum esperar várias horas, mas no Brasil era realmente diferente. Ao entrar na sala de consulta, o médico responsável nos recebeu calorosamente. Surpreendentemente, ele tinha experiência de intercâmbio na Rússia e conseguia conversar um pouco em russo. A tensão do paciente diminuiu de imediato. O médico verificou cuidadosamente o histórico médico do paciente. Ele até checou as interações com os medicamentos que o paciente estava tomando na Rússia. Tinha conhecimento e experiência médica de nível internacional. Os exames começaram. Eletrocardiograma e raio-x do tórax foram feitos em sequência. Todos os exames foram concluídos em menos de 1 hora. Em Moscou, tirar um único raio-x pode levar vários dias. As salas de exames estavam equipadas com os mais modernos equipamentos. Os técnicos também eram muito profissionais e gentis. Eles explicaram detalhadamente o processo de exame, considerando o paciente idoso. Os resultados dos exames eram inseridos no sistema em tempo real. O médico verificou os resultados imediatamente em um tablet. O diagnóstico foi rápido. A eficiência do sistema de saúde digital era surpreendente. Felizmente, não havia um problema sério. Foi diagnosticado como um sintoma temporário devido ao cansaço da viagem e ao jet lag. Ao prescrever a receita, o médico explicou que escolheu um medicamento que o paciente poderia continuar tomando ao retornar à Rússia. Uma consideração tão pequena era rara em um hospital de Moscou. Era uma receita que considerava holisticamente a situação do paciente. Ao pegar os remédios na farmácia, o farmacêutico explicou detalhadamente a forma de uso em inglês e russo. No processo de pagamento, experimentamos a última surpresa. O custo total, incluindo a consulta de emergência, vários exames e medicamentos prescritos, foi de cerca de R$ 1.500. Considerando que se tratava de um atendimento particular, era um preço muito razoável. Foi o momento em que confirmamos que o Brasil era muito superior à Rússia em termos de acesso à saúde. Ao sair do hospital, os idosos que nos acompanhavam disseram: do check-in à alta levou um total de 2 horas, uma velocidade inimaginável em Moscou. Disseram que o mais surpreendente foi o profissionalismo e a gentileza da equipe médica. O próprio paciente agradeceu repetidamente. Disse que sentiu gratidão pela equipe médica brasileira que cuidou tão bem dele, um estrangeiro. Lembro-me até hoje dos seus olhos marejados. Alguns dias depois, fomos para uma área comercial movimentada da cidade, uma que fosse parecida com o famoso mercado municipal. Os idosos queriam fazer compras e eu queria lhes mostrar a cultura comercial brasileira. Ao sair da estação de metrô e entrar na rua, sentiu-se uma atmosfera vibrante. Por ser fim de semana, estava ainda mais lotado. Havia lojas de artesanato, roupas, joias e artigos diversos alinhadas na rua. Os olhos dos idosos brilharam. As senhoras se dirigiram primeiro a uma loja de cosméticos. Elas tinham ouvido falar da fama dos cosméticos brasileiros, especialmente os naturais. Ao entrar na loja, a vendedora nos deu as boas-vindas em inglês. Havia muitos produtos de teste. As idosas experimentavam os produtos. Curiosas. A vendedora explicou gentilmente, sugeriu produtos adequados ao tipo de pele e ensinou como usar. Também demonstrou atenção ao procurar produtos que fossem bons para a pele madura. Uma das senhoras comprou muitos produtos. Comprou não apenas para si, mas também presentes para a filha, netos e amigos. Ela estava satisfeita, dizendo que os preços eram baixos e a qualidade era boa. Ela disse que produtos semelhantes custavam o dobro na Rússia. Compramos lanches na rua principal. Os idosos que experimentaram a coxinha pela primeira vez ficaram maravilhados. A coxinha quente e saborosa agradou. Eles também ficaram curiosos sobre o açaí e outros doces brasileiros. Desfrutaram da cultura de street food exclusiva do Brasil. Caminhando pela rua, entramos em uma loja de artesanato. Produtos tradicionais brasileiros eram apresentados de forma moderna.
Havia cartões postais com figuras de capoeira, camisetas com palavras em português e muito mais. Os idosos escolheram presentes para levar para casa. O dono da loja deu um desconto especial para os clientes estrangeiros. Ele disse: "Obrigado por visitarem o Brasil." Os idosos ficaram comovidos com essa gentileza. Chegou a hora do almoço e entramos em um restaurante. Os idosos queriam provar uma feijoada tradicional. Ao entrar no restaurante, estava cheio de turistas e moradores locais. O cardápio tinha fotos e descrições em inglês, o que facilitava o pedido. Quando a feijoada chegou, os idosos ficaram impressionados com o visual apetitoso. O feijão preto com as carnes e o arroz. O garçom ensinou como comer. Os idosos imitaram e se divertiram. O sabor era maravilhoso. Após a refeição, visitamos um local histórico importante na cidade, como um antigo mosteiro ou um edifício de valor arquitetônico. Puderam sentir a história do Brasil ao ver os edifícios antigos. Os idosos observaram silenciosamente. A atmosfera pacífica era agradável. Sentamos nos degraus do local para descansar um pouco. Conversamos sobre as experiências dos últimos dias. Todos disseram que o tempo no Brasil foi realmente precioso. Disseram que foi uma experiência muito melhor do que esperavam. Um dos senhores disse: "Eu não sabia nada sobre o Brasil, mas agora se tornou um país que amo." Os outros concordaram. Disseram que definitivamente queriam voltar e ficar por mais tempo. Chegou a manhã do último dia. Os idosos acordaram cedo e fizeram as malas, pois precisavam ir para o aeroporto à tarde. Durante o café da manhã, todos estavam silenciosos. A tristeza era evidente. Antes de sair do hotel, tiramos uma foto de recordação no lobby. A equipe do hotel tirou fotos conosco. Nos despedimos com carinho dos funcionários com quem tínhamos convivido por uma semana. A atmosfera dentro do ônibus para o aeroporto era totalmente diferente da primeira vez. Em vez de entusiasmo, havia tristeza. Os idosos tentavam gravar na memória a imagem de São Paulo que passava pela janela. Uma senhora disse em voz baixa: "Vou voltar em menos de um ano, com certeza." Os outros concordaram. Disseram que na próxima vez queriam ficar por mais tempo. Chegamos ao aeroporto de Guarulhos. Era o mesmo lugar onde tinham pisado pela primeira vez uma semana antes. No entanto, o coração dos idosos estava completamente mudado. Em vez de curiosidade e expectativa, estavam cheios de saudade e carinho. Fizeram as últimas compras no Duty Free. Compraram presentes para amigos e familiares na Rússia. Compraram cafezinhos, doces de leite e cosméticos brasileiros. Passaram 2 horas circulando pelo Duty Free. Um senhor comprou uma caixa de guaraná em pó e cachaça. Disse que queria desfrutar do sabor brasileiro na Rússia. Os outros também fizeram o mesmo. Cada um comprou seus alimentos brasileiros favoritos. Com a aproximação da hora do embarque, os passos dos idosos ficaram pesados. No caminho para o portão de embarque, uma senhora enxugou as lágrimas. Disse que o Brasil era bom demais e não queria ir embora. Tiramos a última foto em frente ao portão de embarque. Os 18 juntos gritaram em português: "Obrigado, obrigado." Era a única palavra em português que haviam aprendido em uma semana. Os funcionários do aeroporto também acenaram. Ao embarcar no avião, os idosos olhavam para trás o tempo todo. Pareciam realmente tristes por se despedir do Brasil. Sentados em seus assentos, olhavam pela janela sem dizer uma palavra. Quando o avião decolou, um senhor disse: "Esta semana no Brasil foi o tempo mais precioso da minha vida. Em 75 anos é a primeira vez que sinto tamanha emoção." Os outros concordaram. Disseram que viram e sentiram por conta própria o quão maravilhoso é o Brasil. Disseram que a eficiência do sistema, a consciência cívica e, acima de tudo, a gentileza das pessoas eram perfeitas. Durante as longas horas de voo de volta a Moscou, os idosos conversaram sobre suas memórias do Brasil. Cada um contou seus momentos mais impressionantes. Alguém falou da padaria 24 horas, outro da experiência no metrô. O senhor que recebeu tratamento médico elogiou o sistema de saúde brasileiro o tempo todo. As senhoras que fizeram compras disseram que queriam voltar. Outros disseram que nunca esqueceriam a beleza do parque. Para mim, esta viagem também foi especial. Trabalhei como guia de turismo por 20 anos e viajei para muitos países. Mas foi a primeira vez que os clientes ficaram tão satisfeitos. Senti mais uma vez
que o Brasil é realmente um país maravilhoso. Chegamos a Moscou na manhã seguinte. As famílias estavam esperando. Os idosos começaram a contar sobre o Brasil com vozes animadas. A expressão das famílias se transformou em surpresa. Alguns dias depois, algo grande aconteceu. Um dos membros do grupo começou a postar fotos e vídeos da viagem ao Brasil nas redes sociais. Eram diversos conteúdos. A imagem limpa do aeroporto de Guarulhos, a ordem do metrô, a paisagem do parque. A reação foi explosiva. Os amigos na Rússia ficaram surpresos. Disseram que não sabiam que o Brasil era um país tão desenvolvido. Os comentários somavam centenas. A maioria dizia: "Eu também quero ir". O vídeo da padaria 24 horas a 1 hora da manhã, em particular, fez sucesso. A imagem de uma mulher comendo sozinha e relaxada viralizou. Era algo inimaginável na Rússia. Era a prova que mostrava a sociedade segura do Brasil. Depois disso, minha agência de viagens começou a receber uma enxurrada de consultas. Eram pessoas que queriam viajar para o Brasil. A maioria eram conhecidos e familiares dos idosos. Eles se interessaram pelas histórias que ouviram diretamente. Recebemos mais do que o triplo do número usual de reservas. Os pacotes turísticos para o Brasil se esgotaram rapidamente. Não apenas nossa agência, mas outras agências de Moscou estavam em situação semelhante. O interesse pelo Brasil aumentou exponencialmente. Dizem que os idosos que voltaram do Brasil falavam sobre o país em todos os seus encontros. Explicavam a maravilha do Brasil a todos que encontravam. Disseram que havia muito a aprender em todos os aspectos: sistema aeroportuário, sistema de transporte, serviços de saúde e consciência cívica. Recebemos até contato de brasileiros que moram na Rússia. Disseram que estavam sobrecarregados com o excesso de ligações de consulta sobre o Brasil ultimamente. Dizem que recebem uma enxurrada de perguntas sobre itinerários de viagem, sugestões de hospedagem e informações hospitalares. Passados alguns meses, o interesse pelo Brasil continua. Alguns membros do grupo realmente voltaram a visitar o Brasil. Desta vez, vieram com a família. Disseram que queriam mostrar o Brasil aos netos. O senhor que recebeu tratamento no hospital faz visitas regulares ao Brasil. Ele faz check-ups regulares em hospitais brasileiros. Diz que confia na equipe médica brasileira. As senhoras que fizeram compras estão encomendando produtos brasileiros online. Dizem que continuam comprando cosméticos e alimentos. E estão recomendando para as amigas. Eu também, a partir dessa experiência, desenvolvi um produto turístico especializado no Brasil. É um programa que não é apenas turismo, mas que permite experimentar o cotidiano dos moradores locais. Muitas pessoas estão demonstrando interesse. O Brasil não é mais um país desconhecido para os russos. Tornou-se um país que querem aprender e visitar, especialmente para a geração idosa. O Brasil se tornou um lugar especial, que oferece surpresa e emoção. Aquela viagem também teve um grande impacto na minha vida. Consegui conhecer o Brasil de verdade e pude apresentar a verdadeira face do país a muitas pessoas. Foi a experiência mais significativa em meus 20 anos de carreira em turismo. Ainda mantenho contato com os idosos que estavam comigo naquela época. Todos dizem que o amor pelo Brasil não mudou. Dizem que querem voltar um dia e experimentar mais. Aprendi que uma pequena viagem pode gerar uma mudança tão grande. O poder do Brasil não estava apenas no desenvolvimento econômico. Estava na eficiência do sistema, na consciência cívica e, acima de tudo, no coração caloroso das pessoas. Quero apresentar o Brasil a mais russos no futuro. Quero transmitir o quão linda é a imagem do Brasil que se vê e se sente diretamente. Quero ser uma pequena ponte entre a Rússia e o Brasil. A história de hoje termina aqui. O que você achou da história do Brasil vista pelos idosos de Moscou? Deixe um comentário de incentivo aos protagonistas da história. Por aqui, da Estação de Emoções, trouxemos mais uma história. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.